Olha, quem é da área da saúde sabe, o foco é sempre o paciente. Mas, para a gente conseguir manter esse cuidado no longo prazo, a saúde financeira do consultório ou da clínica é vital. Pensa nisso como os sinais vitais do negócio mesmo. E aí vem a grande questão, né? Sem ter relatórios financeiros bem estruturados, a gestão acaba sendo muito na base da percepção, do sentimento, quase um instinto. Fica aquela sensação, por exemplo, este mês parece que entrou menos dinheiro. Mas será que entrou mesmo? Quanto a menos? Fica aquela dúvida no ar sem nenhum dado concreto para confirmar ou negar. Ou então, sabe aquela impressão de que os custos estão subindo aos pouquinhos, mas sem uma clareza de onde está o problema? É como um vazamento de água pequeno, sabe? A gente vê a conta subir, mas não acha de onde vem o pingo. E essa aqui é clássica, uma das frustrações mais comuns que existem. A clínica está a todo vapor, a agenda lotada, mas quando se olha o resultado financeiro, ele simplesmente não parece acompanhar todo esse esforço. Certo. Então vamos mergulhar nesse diagnóstico. A boa notícia é que dá para ir muito além dessas sensações. Assim como na medicina se usa um exame para confirmar uma suspeita, aqui nas finanças a gente tem ferramentas para ter um diagnóstico preciso. E esses exames são os demonstrativos financeiros. São eles que transformam o eu acho que em os números mostram que. Eles trazem objetividade e clareza para a mesa. E os dois exames mais importantes são a DRE, que é como se fosse o filme da operação, mostrando a jornada ao longo de um período. E o balanço patrimonial, que é a foto, um retrato da situação financeira num momento exato. Um mostra o movimento, o outro a posição. Ok, diagnóstico em mãos. E agora, como é que essas ferramentas ajudam a criar um plano de tratamento para o negócio? Como é que a gente transforma esses dados todos em ação? Bom, eles dão a base, os dados estruturados, para tomar as decisões importantes com muito mais confiança. Cada um desses pontos aqui deixa de ser um palpite e vira uma escolha informada baseada em fatos. E aqui, gente, acontece uma virada de chave muito importante. Aqueles relatórios deixam de ser só coisa do contador, uma obrigação, e se transformam de verdade no painel de controle do gestor. Isso fica muito, mas muito claro quando a gente analisa a diferença entre atender particular e por convênio. O demonstrativo escancara o impacto de cada um no caixa e na lucratividade final da operação. Então vamos para a prática. Vamos ver como isso funciona, analisando uma DRE bem simplificada. É como se a gente estivesse lendo o prontuário de um paciente para entender a fundo a condição dele. Olhando para esse prontuário financeiro, então, a clínica faturou R$80 mil com atendimentos. Só que, depois de tirar os custos diretos e as despesas para manter tudo funcionando, o lucro no final das contas foi de R$10 mil. Então, olha que interessante. Depois de cobrir só os custos diretos dos atendimentos, a clínica conseguiu transformar uns 44% da receita em resultado bruto. Esse é o primeiro sinal vital da operação. Acontece que, depois de pagar todo o resto, aluguel, salários, contas, só 12,5% daquela receita inicial de R$80 mil virou lucro de verdade, que é o que sobra no fim do dia. E isso aqui mostra perfeitamente o quanto o lucro final é sensível. Qualquer pequena variação nos custos ou nas despesas pode ter um impacto enorme lá no resultado. Um pequeno aumento de custo pode quase zerar o lucro. No fim das contas, a ideia é essa: enxergar a clínica como um organismo vivo. E como todo organismo, ele precisa de equilíbrio. Nesse caso, o equilíbrio econômico, para poder operar bem e com qualidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante. Os relatórios financeiros do consultório, eles são vistos só como uma papelada para o contador, uma obrigação? Ou eles já são o principal instrumento de gestão, o mapa que guia as decisões?